Olá, começa agora o Pode Falar, e o Pode Falar de hoje discute uma das crises mais graves do cenário internacional recente, o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20%, do petróleo mundial e já provoca uma reação em cadeia na economia global, com alta nos preços de energia, alimentos, impactos diretos no bolso das famílias. Para entender os desdobramentos desse conflito, eu converso agora com o analista internacional Alberto Pfeiffer. Pfeiffer, olá, tudo bem? Tudo bem, William? Obrigado pela oportunidade. Prazer. Imagina, nós é que agradecemos a sua presença. Pfeiffer, vamos direto ao ponto, então. O que todo mundo temia aconteceu, né, Pfeiffer? Fechamento do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas do petróleo, gás e fertilizantes do mundo. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o Irã vai abrir a navegação para a navegação Estreito de Hormuz ou vai pagar para ver? Primeiro, essa é uma pergunta, eu diria, injusta para mim, né? Eu sou um mero analista, alguém que acompanha os fatos e tenta trazer alguma organização para os fatos. Eu não tenho essa resposta, acho que nem o presidente Trump tem. Eu diria que o governo iraniano atual tem o desejo de manter esse tensionamento, porque é o principal elemento que eles têm à mão nesta escalada do conflito. E eu acho que é preciso entender a escalada do conflito para depois decifrar o que pode acontecer com o Estreito de Hormuz. É importante nós termos em mente que nós estamos falando aqui de duas guerras, dois conflitos. Um conflito é Israel com o Irã, Israel com o Irã, Israel com o eixo da resistência. Todo o arco de organizações, países aliados do Irã. O Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, os agrupamentos xiitas alinhados com o Irã no Iraque, a Síria de Bashar al-Assad, que também era alinhada, um por um, esses agrupamentos foram perdendo força, apesar do apoio iraniano, do apoio financeiro, do apoio militar e da impulsividade, do impulso iraniano para que eles estabelecessem linhas de fricção, linhas de atrito com Israel. Culminaram no 7 de outubro de 2023, aquela invasão hedionda do Hamas a territórios israelenses, e hoje essa campanha segue em curso numa etapa em que há uma confrontação direta entre Israel e o Irã, uma guerra aérea, uma guerra de força aérea, uma guerra de mísseis, e uma guerra de Israel com o Hezbollah no sul do Líbano. Sul do Líbano, ao sul do rio Litani, já é um território hoje controlado por Israel, e a ideia de Israel é terminar, aniquilar com o remanescente de potencial de uso da força ainda à disposição do Hezbollah. Então temos que entender isso, em primeiro lugar. Israel contra o Irã e seus proxies. E a outra guerra é a guerra dos Estados Unidos com o Irã. E é sobre esta guerra que reside a potencialidade de o Irã se utilizar de expedientes não convencionais ou convencionais na história da guerra, né? Quando um lado é muito assimétrico, é muito vulnerável em comparação ao outro lado, os Estados Unidos estão do lado forte dessa balança, ele vai usar o que ele ainda tem de possível. Hoje, aqui no Ocidente, quando o Irã faz um ataque, isso é interpretado como uma vitória ou com uma conquista do Irã, né? Um mero ataque, o simples fato de lançar mísseis. Isso vai terminar em breve. Os arsenais de mísseis do Irã serão dizimados, as instalações fabris, a capacidade de produzir mísseis e drones do Irã está sendo dizimada, as bases de lançamento estão sendo dizimadas. O que restou para o Irã? O Irã já era um país embargado, já era um país sancionado, as suas lideranças estavam em listas de perseguição internacional, de terrorista. Quer dizer, o conflito não é agora, a guerra agora, não, a guerra não é de agora, a guerra é uma Vem guerra antes, né? que vem, né? Então ela está num processo de escalada, de uso da força, e na guerra, William, isso é importante. Como é que você se movimenta na guerra? Você faz uma demanda para um lado, eu quero isto. Se você não fizer isto, eu vou usar força contra você. Sim. O outro lado pode dizer, eu atendo, eu não atendo. Se eu não atender, eu posso receber força daquele lado, ou eu posso empregar força. O governo americano está fazendo exatamente isso. É o jogo da guerra.
Eu Agora, quero. o Fábio, o que é interessante nessa guerra é porque eu nunca tinha visto assim dessa forma. Parece é uma guerra nova, né, na economia global, né, da energia, uma guerra de alimentos e energia, né, que viraram armas, não é isso? Vamos lá. Quando você fala da economia global, você está falando do mercado integrado. O Sim, preço é um preço global. O preço é um é um preço preço. que todo mundo está pagando, né? Não, mas veja, é um choque. Esquece a guerra. Tá, Faz de conta que tivesse tido um choque no mercado de energia. A China entra comprando muito petróleo. Foi o que aconteceu nos anos 2000. O preço do petróleo sobe. Por quê? Porque aumentou a demanda. sim. Os poços de petróleo começam a escassear, as empresas param de investir porque há toda uma agenda de sustentabilidade, de condenação da indústria do petróleo, procurar energias alternativas, vai diminuir a oferta, o preço sobe. É um choque de oferta ou um choque de demanda, muda o Uhum. preço. É o que está acontecendo agora, tá? Então tem um choque de oferta, que uma parte da oferta não consegue ser extraída, porque foram atacados alguns campos, e não consegue principalmente ser transportada. Então, tem escassez temporária pontual. Você falou qual é o principal problema hoje? É um gargalo chamado Estreito de Hormuz, Sim. que o Irã, sobre o qual o Irã tem o controle logístico e o controle militar, estratégico militar. Bom, quanto tempo o Irã manterá esse controle? Até o momento, ou que ele diga, não controlo mais, deixo os navios passarem, deixo, enfim, a livre circulação de embarcações e de cargas, ou até o momento em que o outro lado desse conflito que fez a ameaça crível exerça essa ameaça caso o Irã não concorde, que é o Uhum. que vai acontecer. É, a gente fica se perguntando, né, porque por que que o Irã deixaria os navios navegarem livremente por lá se ele está Você sendo me fez a atacado? pergunta, quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe, pode É, acontecer daqui. Ó. Hoje, o Irã pode falar, eu reconheço que eu não tenho condições, então eu vou abrir o trânsito no Estreito de Hormuz. Ou o Irã pode pagar para ver, como está pagando para ver até tá. agora, e vai tomar bomba na cabeça. Agora, Aí Faifa, o ele dono. vai desistir? Não sabemos, ele pode trazer novas tropas, ele pode trazer novos equipamentos, e vai continuar a tomar bomba na cabeça. É isso Sim. que vai acontecer. O Donald Trump ele afirmou que, não, que garantir, né, a segurança da rota marítima não é responsabilidade dos Estados Unidos. E isso é um recado que ele dá para a Europa e Ásia: ó, vocês têm que também assumir o custo dessa guerra. Isso é uma obviedade, William. Não deveria nem falar isso. Os Uhum. Estados Unidos são o último país interessado. Os Estados Unidos são autossuficientes em Eles são petróleo, autossuficientes, né? autossuficientes em gás, são exportadores de petróleo. Eles refinam tudo o que eles precisam, eles têm refinarias. Os Estados Unidos são os maiores ganhadores dessa guerra, mais do que a Rússia, mais do que qualquer outro país. Os Estados Unidos são autônomos e isolados desse tensionamento. Os Estados Unidos estão do outro lado do mundo. As Uhum. Américas estão do outro lado do mundo. Essa é uma ocasião muito propícia para o continente americano. O continente americano pode ficar autônomo em termos de energia, energia barata, porque nós temos abundância de energia. Nós temos agora a energia da Venezuela, nós temos petróleo no México, na Colômbia, no Equador, na Argentina, no Brasil. Nós temos o Guiana, que acabou de descobrir uma É, reserva imensa. Nós temos petróleo para usar quanto quiser, barato. Gás natural dos Estados Unidos, barato. Fornece para a Europa. Os Estados Unidos exportam o gás liquefeito de petróleo. Muito bem. Uma região que tem segurança energética e acessibilidade energética é uma região com uma tremenda vantagem comparativa. Enquanto isso, a África não tem energia, a Ásia não tem energia nenhuma, é totalmente dependente, a Europa não tem energia, está na mão da Rússia, que é um parceiro, vamos dizer, no mínimo duvidoso, né? tá. Mas que está também se aproveitando da situação. Outra coisa, as fatas logísticas. Você falou, Hormuz é um gargalo essencial para os hidrocarbonetos, petróleo e gás natural, que são extraídos do Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, depende de que lado do Golfo você está, e que são enviados principalmente para a Ásia, China, Índia, Sudeste Asiático. Principalmente não, tudo vai para lá, porque o que sai para a Europa vai por outra rota. E as Américas, como eu acabei de dizer, não precisam de energia. Isso é muito importante. Nós temos energia renovável abundante. Nós temos. O Brasil, não precisa nem dizer, né? O Brasil é o maior beneficiado dessa crise. O maior, vou repetir isso para o teu
telespectador, toma nota. O maior beneficiado dessa crise é um país chamado Brasil. Brasil E por exporta que você petróleo, diz isso? Isso não atinge nada aí no Brasil? Nem... atinge, é o maior beneficiado, não falei que não atinge, Ah, atinge tá. É o todo maior mundo. beneficiado porque vende petróleo, porque Porque no mundo não tem nada absoluto, tudo é relativo. tudo é Tem relativo, relações, né? tudo é relativo. Você perde, mas você perde menos que o outro. Você ganha, mas você ganha mais do que o outro. Não está numa... A resultante é melhor para você. Ah, vai ter o encarecimento do diesel, porque o Brasil importa diesel. Verdade. Vai ter. O Brasil importa gasolina, vai ficar mais caro, mais escasso. Fertilizante. A Rússia parou de exportar, a China parou de exportar, os preços subiram. O Brasil é um importador, super importador. É o maior importador de fertilizante do mundo. É verdade. Essencial para a nossa produção, para a nossa safra. É verdade. Só que agora não é o momento de usar adubo, a gente está na colheita, a Ah, tá. safra, o plantio, que é quando você joga o adubo, é no segundo semestre. Você vai jogar o adubo na safra, vai. Agosto, setembro é a primeira adubação, é uma adubação de solo. E depois você vai jogando ao longo, que a plantinha vai comendo, né? Ela não Uhum. pega toda a comidinha, que nem você põe ração para o seu cachorrinho. Você não põe tudo de uma vez, você vai pondo um pouquinho cada dia. Então a plantinha também, você vai pondo aos poucos. Então, em geral, o camarada compra o adubo um pouco antes da safra, vai recebendo ao longo da safra e aplicando. Quando é que é a safra no Brasil? Quando começam as chuvas no centro-sul do Brasil. Quando é que é isso? Primavera, setembro, fim de agosto, setembro, outubro, você começa a usar o adubo. Então, neste momento, a gente não usa adubo. Usa um pouco, claro. E Tem nem algumas. precisa comprar agora, pode dar mais um Não, e tempo, tem né? estoque, e tem estoque. Agora, para o Brasil, o mais interessante é o efeito secundário, porque o Brasil, em termos de fertilizante, fazendo esse parênteses para fertilizante, porque é o Sim, elemento sim, central da importante. nossa É. apreciação aqui, porque o Brasil importa hoje dos três macronutrientes N, PK, nitrogênio, fósforo e potássio, o Brasil importa 92% do que utiliza, 45 milhões de toneladas. De potássio, ele importa 97%. Importa da Rússia, importa do Canadá, o Uhum. fósforo ele importa do Marrocos, nitrogênio importa da China, importa da Rússia. Nós nos deixamos, nós, Brasil, nos deixamos vulneráveis. Não era para ter tamanha dependência. Ah, o importado é mais barato? É mais barato, mas você está falando num negócio que é essencial, é fundamental para a tua produção mais importante, que é o agronegócio, que é onde está a grande exportação brasileira, que é onde nós somos efetivamente competitivos. Então, é o momento, já que até hoje a gente não despertou para isso e tomou as medidas necessárias, que nem são tão complicadas, que nitrogênio a gente consegue dar conta aqui dentro. A gente tem petróleo, que é o que precisa para fazer nitrogênio. A gente tem gás natural, que é o que precisa para fazer o adubo nitrogenado. Então é só ajeitar um pouco legislação, infraestrutura, Uhum. trazer esse gás que está na bacia de Santos, na bacia de Campos, e fazer adubo nitrogenado. Outra coisa, o adubo nitrogenado também pode ser obtido de fontes biológicas. Na soja, hoje a gente não usa mais adubo nitrogenado, porque existem bioadubos, adubos biológicos, que já são suficientes para dar a fertilidade necessária. Aí os outros dois importantes, são três, na verdade, o enxofre também a gente importa muito. O enxofre, ele entra como um composto do fosfato, do fósforo. Eu estou sendo um pouco técnico, mas é só para o pessoal entender. A gente tem minas, jazidas minerais de fósforo e de potássio. Só que elas estão em região amazônica, em território indígena, o licenciamento demora. É hora de mexer nisso. Outra, nossos vizinhos têm jazidas importantes no Chile, na Bolívia, na Argentina. Vamos trabalhar com os caras aqui perto. A Então, verdade em resumo, o Brasil se beneficia com essa guerra. É isso. beneficia. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil é o país número um em biocombustível. O Brasil hoje não depende tanto do diesel, depende ainda, porque tem o biodiesel. Não Ah, depende tanto da gasolina importada, porque tem o etanol, que já é 30%, 35% da nossa gasolina, do nosso combustível, enfim. sim, Então, a gente sai beneficiado. Mas, tirando isso, vai que é o Fiverr falando, nós somos os mais beneficiados, não vou dizer que não vai ter efeito, vai ter sim. efeito. Pode ter um efeito inflacionário, pode. Mas
Ô, William, não é nada comparado ainda, por exemplo, à crise da Rússia de 2022. Os preços estão abaixo do que foi aquela crise. Se você lembrar o preço do petróleo na década de 2010, quando a China entrou comprando e tinha pouco investimento, o petróleo chegou a US$ 140 o barril Eu, eu te, per- eu te perguntei naquela isso porque época. tem muita gente aqui nos Estados Unidos alarmistas demais em relação a essa guerra. Falou, nunca se teve uma crise energética de tamanha Mentira, proporção mentira, mentira, no mundo. mentira. Não Tem é gente que isso. não faz conta e gente que quer enganar o povo para ter um clima de catástrofe, de apocalipse, que é o que o Irã quer. O Irã Uhum. quer apocalipse. Eu não estou falando apocalipse metafórica. O Irã quer o apocalipse real. Porque a doutrina da elite que hoje manda no Irã é uma doutrina apocalíptica. Eles enxergam o papel do regime teocrático como o vetor do apocalipse, que é o cenário em que emergirá o novo profeta. Isso está nos estudos deles, eu não estou inventando. Tá? Essa é a questão. A gente está falando de um regime apocalíptico. Essa é a novidade dessa guerra. Essa é a grande novidade. É um regime apocalíptico que ia usar a bomba nuclear porque acredita no apocalipse. O apocalipse como um evento redentor. Isso foi resultante quando morreu o Ayatollah Khomeini em 1989. Houve um cisma entre a linha mais conservadora, pragmática, que era composta pelos teólogos de Qom, que é uma cidade lá da teologia dos xiitas, e a linha mais belicista, que hoje é capitaneada pela Guarda Revolucionária, né? Então, quando houve esse cisma, quem saiu vencedor foi o pessoal da Guarda Revolucionária, que acreditava, no caso da turma de Qom, acreditava que o Irã, a República Teocrática, a sociedade teocrática do Irã xiita, era o espaço em que esse profeta apareceria. E, Uhum. portanto, ela tinha que ser preservada e fortalecida para favorecer a volta desse profeta, que tem um nome lá na religião, e aí, você me desculpa, eu não sei os nomes, nem a pronúncia correta, não vou me arvorar Uhum. a doutrinador xiita. Mas a outra turma falava que não, a interpretação deles era que o Apocalipse tinha que ser provocado, assim, eles provocariam o Apocalipse porque assim o tal profeta apareceria. Então, esses caras são apocalípticos, tá? Pronto. Uhum. Dito isto, Pô, voltando então para o impacto para o nosso apocalipse secular terreno, que é o preço do petróleo vai é a subir. maior, Primeiro, já subiu, mas. maior crise energética. É. William, em 1979, quando teve mais uma daquelas invasões lá de Israel, mais uma guerra, Sim. o petróleo chegou a US$ 40 o barril, 79. Se você deflacionar para hoje, já teria batido os US$ 200. Então Ah, não é o preço mais alto. Outra coisa, você mora nos Estados Unidos, tem uma coisa nos Estados Unidos chamada fracking. Já ouviu falar? O fracking, que é essa tecnologia de extração do petróleo e do gás das rochas em que ele está imerso no subsolo. sim. Essa tecnologia, ela tem um break-even, tem um Dizem que é preço. muito poluente, não é? Não é isso? Ela... Quem liga para a poluição hoje? O Né? petróleo é poluente, o gás é poluente. Então, esquece. Esquece. Eu quero gasolina na bomba, Ah, barata. É isso, não quero saber se polui ou não. Depois eu vejo isso. Muito bem. Essa tecnologia, o petróleo precisa estar valendo aí US$ 40, US$ 60 para ela ser viável. Então, eles simplesmente, ela é poluente, mas ela é muito flexível e uhum. rápida. Em 2 semanas, você Já começa a tem. virar. É. Então, aumentou o preço no mercado internacional, o camarada começa a explorar mais jazida de fracking. Então, não vai Tá. faltar petróleo, o preço, economia de mercado, meu amigo, É, demanda, sobe e desce. É. oferta, vai se equilibrar. Ô, Fa- Esquece. Faif, já que você falou dessa questão apocalíptica aí do Irã e tal, o objetivo dessa guerra, então, ela tinha um foco central, o programa nuclear iraniano, até porque temendo esse problema? São duas guerras. Eu vou frisar isso Não, até o fim, eu digo a guerra Estados porque o pessoal Unidos. esquece. É, Para Israel, é uma guerra existencial. Para sim, Israel, é uma sim. guerra em múltiplas frontes. Uhum. Para Israel, é uma guerra permanente. Muito bem. Por quê? Porque os ayatollahs falaram, nós Eles queremos não destruir reconhecem Israel. Israel, o Estado de Israel, é isso. Então, programa nuclear, por quê? Porque os caras com um artefato nuclear vão querer destruir Israel. Aliás,
o meu resumo da ópera para o lado israelense é: a guerra acaba quando as forças de defesa de Israel trouxerem para o território israelense uma arca bíblica, tipo aquela coisa, né, da Moisés carregando lá, uma arca com 441 quilos de urânio enriquecido a 60%, que se acredita estejam escondidos em algum lugar do Irã, que é o remanescente que sobrou daquela batalha, daquela guerra, daquela Hum. etapa do conflito de junho do ano passado, 12 dias em que o programa nuclear iraniano foi destruído, ou praticamente destruído. E parece que eles conseguiram tirar urânio a 60% e esconder em algum lugar. Para Israel é isso. Enquanto não achar esse urânio, esquece. Ah, o Trump vai sair da guerra? Israel vai continuar. Agora, hoje eu Ah, também ouvi uma fala dizendo que o exército israelense já está no seu final, né? Que eles estão na luta desde 2023, né? Já estão sobrecarregados demais, que os quem generais falou já isso? têm. Quem eu creio que está muito estressado é o pessoal em Teherã, porque quando o cara põe a cabeça para fora, cai uma bomba. E eles estão indo para o céu com Mas uma um exército velocidade. lutando desde 2023 é difícil, hein, Fábio? O Irã, eu vou aqui ser, vamos dizer, vai, o contraditório. Um exército que luta desde 2023, com rotina, com disciplina, com método, com foco, com apoio, eu digo, com equipamento, com logística, com Uhum. tudo que precisa. No seu perímetro doméstico, porque o exército de Israel luta na porta No de casa, espaço né? dele, é a porta de casa, né? 2 horas, 3 horas da casa dos caras. É um exército que está adestrado, ele está de prontidão, ele está Uhum. pronto. Eu não vejo problema. O problema é se tem uma guerra com o Brasil. Aí eu diria, eles É. não estão cansados, eles estão muito descansados, desatentos, destreinados, Ali, né? inclusive, eles não podem nem se desarmar em nenhum momento, né? Porque eles têm Exato. têm Então, ameaça permanente ali, né? William, isso é uma população que, quando acaba o ensino médio ou high school, vai para a Força Armada. Fica É. 3 anos, todo mundo, homem, mulher, menino, menina, passa 3 anos nas Forças Armadas, treinando, se preparando, adquirindo espírito coletivo. Então, eu não vejo problema de. O problema de Israel é o seguinte: a dimensão da sua capacidade de ocupação do terreno. É um exército, são forças armadas pequenas, a população de 10 milhões de habitantes, então não se compara. Não dá para entrar em batalha terrestre com o Uhum. Irã, tá? Não dá. Agora, o que eu ouvi é que o problema do Irã, e aí que vai ser o desgaste da capacidade de defesa do território iraniana. O estrangulamento virá pelo dinheiro, pelo dinheiro. Por enquanto, você está na fase aérea, bombardeios, mísseis, destruindo pelo ar. Destruiu a Marinha, também pelo ar. Destruiu a Força Aérea, pelo ar. Muito bem. E no terreno, como é que eu vou fazer? Quando eu não tenho dinheiro para pagar o soldado, que não é um problema de Israel, quando eu não tenho comida para dar para o soldado, que não é um problema de Israel, e isso vai acontecer no Irã, porque se bombardear o petróleo, se bombardear a única fonte de receita que ainda, de modo escuso, o Irã tem, não vai ter dinheiro para pagar o soldado. E como é que É. fica? Você acha que é só rezar para lá o tempo todo que justifica o empenho do cara? O cara tem que pôr comida em casa. E aí não vai ter. Ô, Entendeu? Faif, e com a morte dessas lideranças, né, lideranças importantes do Irã, você vê chance de um regime menos radical daqui para frente? Ou o efeito pode ser o contrário? Os caras estão em tudo ou nada. Isso é uma guerra de fim de mundo para esses caras. Eles não têm Ah, para tá. onde ir para não escapar. Eles vão lutar até o fim, a não ser que você fale: olha, vamos fazer o seguinte, vamos depor as armas e vamos fazer uma recivilização no sentido de desmilitarizar e transformar aquele combatente num cidadão civil, né? Uhum. Isso dependeria de um grande acerto interno no Irã com o advento de um governo não teocrático, secular ou de outra extração, né? E aí um grande pacto nacional. Mas essa é uma questão interna do Irã. Até hoje eu não vi um receituário para que isso aconteça. Então a hipótese mais plausível nesse momento é que eles vão combater até o fim, porque o fim do regime é o fim existencial desses caras. Entendi. Então, para você, na sua análise, essa guerra era inevitável, é isso? Vamos lá. Ela era evitável se o Irã tivesse aceitado
O a acordo. realidade de que ele teria uma grande probabilidade de sofrer força, porque isso foi anunciado por Irã, né? Houve negociações e as Uhum. negociações eram muito simples: entregue o urânio, entregue os mísseis e proceda a um mecanismo interno de extensão. A gente esqueceu também que há algumas semanas, em janeiro, em dezembro, a população iraniana foi às ruas e foi massacrada. A gente É, esqueceu disso. é. A gente está lidando com isso também. A população está com medo, porque os caras agora vão matar quem o camarada puser a cabeça para fora, vai matar. Se já mataram ali, onde os caras ainda tinham alguma coisa para negociar, imagina agora. Então, se eles tivessem aceitado, não teria havido a guerra. Você fala, mas os caras não iam aceitar. Então, a Uhum. ameaça crível deixa de ser uma ameaça e passa a ser um fato. Eles foram bombardeados, então estão respondendo como podem, gastando os mísseis que têm, gastando os drones que têm, infligindo um dano para os países vizinhos, para os países do Golfo, que não tinham nada a ver, não vou dizer que não tivessem a ver, mas atacaram países com os quais não tinha essa situação, né? E com o fechamento do estreito, que era a única coisa que eles ainda tinham à mão. Mas eu posso te garantir, William, não vai durar muito, porque não Uhum. tem como. Os caras não, a conta não fecha. A Eles não têm conta não armamento. fecha, né? Não fecha. Ainda mais diante dessa ameaça do Trump agora, né? Que disse que vai levar Não, a aqui os Estados Unidos. infraestrutura do Irã à idade da pedra, né? Quer dizer, Você está aí nos Estados Unidos, mas é engraçado, os caras querem resposta. Quando vai acabar a guerra? Qual vai ser o próximo lance? O que, que vai fazer? Você não fala, é guerra. é, Você ouvinte do adversário. Porque você vai falar o quê? Não, eu vou te atacar amanhã com tal bomba a tal hora. Bom, eu vou me esconder, né? Eu é, vou fugir. Então, você não faz isso. Então, é engraçado, a imprensa americana quer respostas que vão é. contra o interesse americano. Não, Americano, né? não existe isso. É Eu por vou isso te. que ficam dando, é por isso que ficam dando informações erradas, né? Porque o próprio governo dá informações para evitar, como estratégia, né? Para o seu oponente olhar para o outro lado, né? Exatamente. É, E informação errada em guerra é pleonasmo, porque é você não tem pleonasmo. informação crível e ela é errada propositadamente, para confundir. Então, sim, exatamente. Eu falo uma coisa e. Ah, mas falou que ia acabar em 3 semanas. So what? Isso aqui é guerra. Hum. Outra, eu não consigo combinar tudo com o outro lado, né? Essa não é uma guerra de cavalheiros. Olha, te atacarei depois do chá, como foi a Primeira Guerra Mundial. Os caras combinavam que tinha armistício no Natal e eles iam ceiar juntos e depois voltava cada um para a sua trincheira. Mas Isso é aqui é isso uma que os guerra. 35 países lá e o Reino Unido estão tentando fazer agora, conversar com o Irã, tentar um acordo diplomático para abrir o Estreito de Hormuz. Mas Boa isso é um. sorte. Hã? Boa Boa sorte, né? sorte. O que eu vou falar? Se os Pai, então caras. o nosso tempo se esgotou aqui, mas eu Opa, só para encerrar aqui, ó. Qual que então você acha na sua aí análise? Eu sei que a primeira pergunta que eu fiz você precisava de ter uma bola de cristal aí, né, para saber. Eu vou te dar de novo a mesma pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta que você vai precisar também. Qual é hoje o cenário mais provável para resolução rápida ou um conflito prolongado com impacto global? o cenário mais provável hoje é uma ação americana em Hormuz com. Estou falando mais provável, Tá. um engajamento de parceiros. Os Estados Unidos deixaram muito claro que esse também é um momento de realinhamento das alianças e das fidelidades no Ocidente. A ameaça de se retirar da OTAN não é de agora, ela já vem sendo construída de outras gestões americanas que têm Uhum. reclamado que os Estados Unidos arcam com todo o ônus, com todo o orçamento, com a linha de frente, soldados, né, mortes, e os outros países ficam se apropriando, se aproveitando dessa situação. Então, se houver um pareamento, e eu acho que os países europeus seriam muito ingênuos e inconsequentes se não se alinhassem, perfilassem aos Estados Unidos nesse momento. Se de fato não o fizerem, como alguns líderes europeus já anunciaram, já se manifestaram, o que pode acontecer acho que tem dois cenários. Os Estados Unidos assumem o custo por lealdade aos países árabes vizinhos, e eles entram no processo, principalmente Emirados, que está ali em Hormuz, né? Uhum.
entram nesse processo. A outra hipótese é os Estados Unidos dizerem, o Trump dizer cinicamente, Hormuz não é um problema meu e eu vou embora. E sai. Esse é outro cenário provável. Eu não respondi sua pergunta, porque eu não tenho a resposta. Mas você colocou os dois cenários que podem ocorrer e as suas consequências, né? Eu posso te garantir que hoje não é uma questão dos Estados Unidos contra Irã para liberar Hormuz. Os Estados Unidos, se quiserem, liberam amanhã Hormuz. Amanhã, alegoricamente, né? Mas com uma campanha organizada, eles conseguem liberar Hormuz e restabelecer o tráfego marítimo naquela região. A questão é que isso vai ter um custo. Vai ter um custo do armamento, pode ter algum dano de tropa, tudo. E os Estados Unidos não querem pagar esse preço porque, como eu já expliquei, eles não dependem de Hormuz, eles não dependem do petróleo, eles não dependem dos fertilizantes, eles não dependem dali para exportar produtos para países árabes. Então, a gente está... William, infelizmente o programa é curto, não dá para analisar tudo. Pois é. A gente está lidando... Esse evento no Irã é um evento num grande processo de rearranjo global. Para mim, o grande tema na região é a reorganização do espaço de Bab el-Mandeb, que é aquele outro estreito que fica ali no Mar Vermelho, porque por ali você tem acesso ao canal de Suez e com os pipelines, com os oleodutos que vêm da Arábia, né, que vem do... Você consegue dar conta de se livrar de Hormuz. Então, Hormuz, vamos dizer, tem prazo de validade. E ali já há um investimento grande de Israel, da Índia, dos Estados Unidos. Neutralizar os Houthis vai ser uma coisa fácil de fazer, porque é um grupo quase primitivo. E ali é que pode estar a chave para o futuro próximo. Perfeito. Roberto Pfeiffer, obrigado por essa análise. E até o próximo Pode Falar, né? Com a sua presença. Obrigado, William. Sempre um prazer poder falar com você, com seus telespectadores. Um abraço. Pode falar.